Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã, com muita alegria. E falar sobre unidade, sobre avivamento. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre visão. Amém? Queria que você abrisse. Quantos trouxeram Bíblia? Você vai usar bastante. Amém? Abre aí no Evangelho segundo escreveu Jeremias. Aleluia. Glória. Isso aqui já está consagrado, irmão? Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 11. Eu lembro quando essa canção foi composta do Derramar das Águas e ela veio realmente com uma unção especial, né? Foi maravilhoso. Saudade do Márcio. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu respondi, Jeremias dizendo: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias, ele está lidando, queridos, num contexto de um chamado. O ano passado eu tratei um pouquinho aqui com os irmãos sobre o processo de chamado na vida de Moisés, como ele se manifesta, como um impulso interior, um queimar interior no seu coração. Ele começa a atentar para as cargas do seu povo, ele começa a olhar a dificuldade do seu povo, e isso começa a queimar dentro dele. O problema é que o primeiro momento de um chamado, esse queimar, ele é um impulso do Espírito que nós ainda não conseguimos traduzir intelectualmente, porque no chamado, nesse impulso, ele precisa ser acrescido de uma visão. Diga comigo, visão. Jesus diz assim para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é assim? João capítulo 3, depois ele diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. O que ele está dizendo? Quem não pode ver, não pode entrar. Primeiro é preciso uma visão. E Moisés sai fazendo do seu jeito. E o que ele faz? Estrago, ele mata um egípcio. Ele tenta impor a sua autoridade. Ele tenta impor aquilo que ele achava que ele tinha e dá tudo errado. E Deus coloca ele numa escola de 40 anos de deserto, aprendendo a conversar com ovelha, desaprendendo a falar como ele havia aprendido até então. Depois Deus dá para ele uma visão. Não é assim? Em Êxodo capítulo 4, Deus dá para ele uma visão. Ele vê o que? Uma sarça que queima, porém não se consome. Porque a primeira experiência de chamado dele o consome, o coloca numa situação difícil. Quantas vezes estamos vivendo o chamado de Deus a nossa maneira, e esse chamado está destruindo a nossa espiritualidade, está nos consumindo. Se eu estiver vivendo e fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus estiver consumindo a minha espiritualidade, eu preciso parar. E essa visão que Moisés tem é clara. Ele olha, ele sempre viu sarças queimando, porém essa queimava e não se consumia. Ou seja, aquilo que gerava a combustão dela não era físico, era espiritual. Aleluia. Jeremias está passando pelo mesmo processo. Deus começa a falar com ele, começa a dizer como vai ser o chamado dele, como vai ser o ministério dele. Tudo que ele consegue pensar é assim: eu não posso fazer porque não passo de uma criança. E criança é a forma mais egoísta de ser. Você conhece algo mais egoísta do que uma criança?
O brinquedo está ali parado. Se alguém pegar, é dela. A comida, a bala está ali. Ela não quer. Se alguém for pegar, é dela. Ela nunca mais ia usar. Mas se a mãe diz que vai dar para alguém, é dela. Ah, Senhor, eu sou como uma criança. E o Senhor disse, não digas eu sou como uma criança. Por quê? Porque eu vou tocar os teus lábios e tu vai falar. Tu vai falar em meu nome. E Jeremias não consegue lidar com isso, eu estou resumindo. Porém, quando chega no versículo 11, Deus pega isso tudo. Então, tudo bem, Jeremias, eu vou te dar uma visão. E essa visão vai acabar com toda a insegurança. O que tu vês? Deus dá uma visão para ele. Ele diz assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz assim, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. O que tem a ver vara de amendoeira com palavra a cumprir? Deus, Jeremias podia estar com medo, Jeremias podia estar inseguro, Jeremias só não estava despreparado. Diga comigo, despreparado. Você pode sentir medo. Eu estou aqui, estou tremendo, estou com medo. Você pode sentir alguma insegurança e precisar de uma visão mais clara. Mas nós precisamos caminhar em preparação para aquilo que Deus nos está chamando. Às vezes nós pensamos que Deus nos chama e Ele vai vir com um pendrive, com toda a informação pronta, vai executar esse programa e nós vamos sair como um computador operando dentro daquele chamado, como se a notícia não boa, a única talvez que eu dei para você nessa manhã, é que não funciona assim. Deus vai te colocar na escola. Não é assim? Se eu pegar, tem algum médico aqui nessa manhã? Algum médico? Não? Se eu pegar uma folha aqui de papel, bonita, cartonado, com um diploma de medicina e der para você, você vai para um hospital agora fazer uma cirurgia? Não? Por que não vai? Porque você não está preparado. E Bíblia, pastor? Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês estejam revestidos de poder. Não saiam fazer o que eu mandei, sem o poder que eu prometi. E eu tenho atendido pastores, é uma reunião de unidade, posso falar, todos os dias, de vários lugares, e o que eu mais vejo, o Modraci até pintou um quadro para mim de Jesus no Getsemane lá, e me deu de presente, eu botei na minha sala. E às vezes eu já estou cansado, digo, irmão, olha esse quadro aí. Dá uma olhada aí, você vai entender algumas coisas. Eu vejo igrejas que começaram porque o pastor não emprestou dinheiro para o irmão, ele saiu, abriu uma igreja. Eu vejo igrejas que começaram porque o pastor não aceitava a autoridade do seu pastor, saiu, abriu uma igreja. Eu vejo igrejas que começaram porque simplesmente é legal, é como abrir mais uma loja de R$1,99, vamos lá, vamos abrir uma igreja. Não saia fazer o que Deus chamou sem o poder que Ele prometeu. Deus está chamando Jeremias está inseguro e diz, o que tu vês, Senhor? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então agora tu entendeu, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ele estava falando de algo que estava dentro da arca da aliança. Jeremias, quem tem aliança comigo, eu estou dizendo para você, irmão, não vai faltar provisão, não vai faltar autoridade, não vai faltar direção, e não vai faltar o cumprimento da minha palavra. Eu velo, ou seja, é contínuo, enquanto tem material para queimar, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Se eu coloquei a palavra na tua boca, fica tranquilo, ela vai acontecer.
Mas a característica mais importante desses profetas é que eles não abriam as suas preleções com a paz do Senhor. Eles diziam assim: e veio a minha palavra do Senhor. E veio a mim, capítulo 38, e veio a minha palavra do Senhor, capítulo 25, e veio a minha palavra do Senhor, capítulo 3, e veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, não havia um movimento sem que a palavra do Senhor estivesse estabelecida dentro deles. Jesus olha para a multidão em Jerusalém e ele começa a chorar. Um dos momentos que ele chora, diz por quê? Porque ele se compadece dela, porque elas são como ovelhas que não têm. Que não tem? Quem não tem pastor, falta tudo. Quem não tem pastor, come com dificuldade. Quem não tem pastor, bebe com dificuldade. Quem não tem pastor, anda pelo vale da sombra da morte, cai no vale da sombra da morte. Quem não tem pastor, não tem bondade, não tem misericórdia. Quem não tem pastor, falta um monte de coisas. Nós pastores, Ezequiel 14, diz assim, que ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Ou seja, eu posso pastorear milhares de pastores, posso pastorear centenas de pastores, mas por favor, se você quiser me fazer uma pergunta, faça a pergunta especial: quem é o teu pastor? Eu posso ser um pastor de expressão, posso viajar o mundo, posso pregar pelo universo, ter igreja em Marte, Júpiter, Plutão. Nada, eu só não posso pastorear a mim mesmo. Vocês ficaram tão sérios agora que eu fiquei até... Aleluia! Porque nós precisamos alinhar a unção, ela flui sobre a igreja em um ponto de alinhamento. Unção na horizontal e unção na vertical. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bênção, estamos em união, agora vamos para baixo de autoridade. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre a gola, que desce sobre as vestes, porque ali... o Senhor ordena, colocar em ordem. Quando nós colocamos, olha que lindo, ó. Unção na vertical, unção na horizontal e unção na vertical. Unção na horizontal. O que você está vendo aqui, irmão? Não é um padre falando, é a cruz, irmãos. Quando nós entendemos o propósito da cruz, nós começamos a entender o derramar do Espírito. Jesus diz assim, ó: fiquem juntos e andem em obediência. Ou seja, não saiam fazendo o que eu mandei sem o poder que eu prometi. Fiquem juntos e fiquem em obediência. Fiquem juntos e fiquem em obediência. Fiquem juntos e fiquem em obediência. Porque eu vou derramar do meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas. Nós parecemos aquele bonequinho do come-come. Quem lembra? Quem tem mais de 40 vai lembrar. Não, né? É tempo do Sandy Júnior, né? Encostou, aí anda um pouquinho, aí encosta em outro, aí anda um pouquinho, aí encosta em outro e anda um pouquinho. Irmão, Deus vela por sua palavra para a cumprir. Quando ele cita para Jeremias a vara de amendoeira, ele está falando de algo que acontece no livro de Números, capítulo 16 e 17. Eu conto um pouquinho da história para você. Começa uma rebelião. Corá, Abirão, os caras lá. Eles amanhecem e têm uma ideia boa, bem interessante. Ela acontece muito nos nossos dias. Quem disse que Deus fala só por Moisés? Deus não fala com a gente também? Por acaso Deus não fala com a congregação? Fala. Deus nunca disse que não falava. Porém tinha algo que eles não estavam entendendo. E agora
Eles estão querendo se colocar como príncipe sobre nós. Por que o irmão dele tem que ser o sacerdote? Por que o irmão dele tem que ser o sacerdote? Por que ele? Quem disse que ele tem que ser o líder aqui? Deus não fala também com todo mundo? Irmão, uma coisa que eu aprendi, não foi por causa dos outros, mas foi por causa de mim mesmo, a nunca questionar as escolhas de Deus. Se tem algo perigoso na vida é questionar as escolhas de Deus. E eu fui alguém que questionou as escolhas de Deus durante muito tempo. Por que o Senhor havia me chamado para fazer o que Ele me chamou? Eu? Por que o Senhor me colocou na cidade que o Senhor me colocou? Para quê? O que mais tem lá é gente fazendo o que eu faço. Por que o Senhor me disse para fazer do jeito que eu faço? Eu questionava. E quando eu questionava, as coisas não aconteciam. E ainda gerava morte. Até que eu fiz um trabalho no cemitério. Não, é sério mesmo. Eu fiz um trabalho no cemitério. Porque se quem não pode fazer trabalho no cemitério, irmão, nós fazemos todos os anos lá. Todo dia 2 de novembro nós fazemos um trabalho lá. Pregamos Jesus Cristo, morto, porém ressuscitado. E naquele ano foi um pouco diferente. Hoje todos os anos nós vamos lá. Porém eu fui sozinho. E eu tinha um terreno lá. Eu tinha uma propriedade. Tenho até hoje. Tem um prédio já lá agora. Vai morrendo as pessoas da família, a gente vai botando um em cima do outro. Naquele tempo só tinha o meu pai. E eu sentei lá. E disse, Senhor, eu vim aqui conversar contigo aqui, porque provavelmente eu vou ser sepultado aqui. Se o Senhor Jesus não voltar antes, eu creio que é na minha geração. Mas se o Senhor não voltar em tempo antes de eu partir, eu vou ser sepultado aqui. Eu estou olhando para o lugar que eu vou ficar te aguardando. Esse era o trabalho no cemitério. E eu disse para o Senhor, se o Senhor quiser, eu nunca mais saio daqui. Eu nunca mais vou botar o pé para a fronteira, para fora dessa cidade. Eu sei que o Senhor me colocou aqui nessa cidade. Eu não gosto dela. Não quero ficar aqui. Minha família não quer ficar aqui. Nós estamos aqui por obediência ao Senhor. Mas eu não quero mais que seja apenas por obediência. Eu vou te obedecer e vou ficar a vida inteira aqui. Mas eu sei que eu não posso fazer isso se o Senhor não gerar amor no meu coração. Se eu não amar esse lugar, se eu não amar essas pessoas, se eu não amar essa cidade profundamente, o Senhor não vai poder fazer nada através de mim aqui. Então eu faço uma promessa aqui para o Senhor. Se o Senhor quiser, e se eu disser agora, eu nunca mais saio daqui. Agora, se o Senhor me tirar daqui, para algum lugar desse mundo, vai ser para contar daquilo que o Senhor está podendo fazer através de mim aqui. E ali Deus me deu uma visão. Dali em diante o Senhor me deu uma visão. E eu passei 7 anos, queridos, os 4 primeiros anos eu não saí de dentro da minha igreja. Nem para pregar em aniversário de 15 anos, que ninguém quer ir, irmão, pregar, né? E orar em aniversário de 15 anos, porque as meninas ficam muito chatas. Ninguém me convidava, eu não saía para nada, pastor. Nada, eu ficava lá. Fiquei lá com Deus, se o Senhor me chamou, eu não saio daqui sem o que o Senhor me prometeu. Eu fiquei anos e anos e anos e anos ali, sozinho. Eu e a minha Bíblia, botei ela numa cadeira e disse, Senhor, eu não saio. Então, queridos, quando a gente vê o que Deus está fazendo hoje lá, em unidade da igreja, em um trabalho apostólico fantástico que o Senhor tem nos dado, sabe, nós temos hoje uma escola de tempo integral, para jovens que têm o chamado para o ministério da palavra. É maravilhoso que esses jovens vêm de vários lugares do Brasil e eles não pagam nenhum real para estudarem nessa escola. Eles recebem tudo o que precisam, tanto espiritualmente quanto para a sua sobrevivência,
E eles não pagam nenhum real, tem o seu tempo mantido pela igreja, pelo trabalho missionário, para dedicarem a sua vida ao ministério. Nós mandamos tanto, nós exportamos tanto essas pessoas com esse chamado, nós mandamos para tantos lugares, glória a Deus por isso, irmão. Mas agora estão vindo missionários da África pregar aqui, agora estão tendo que vir missionários da Coreia pregar aqui e nos evangelizar. E eles receberam as nossas sementes. Mas nós, o meu chamado, como o pastor Paulo falou, cada um no seu, amém? O meu chamado é deixar esta semente, ministros da palavra, com a vida totalmente consagradas a Deus. Para viver, eles já de jovens eles sabem, se vão casar vão depender de Deus, se vão pregar vão depender de Deus, se vão fazer vão depender de Deus. Porque hoje nós vimos uma dificuldade de formar ministros de tempo integral, porque a pergunta é, como vai ser meu plano de saúde? Quanto que eu vou ganhar? Como vai ser o meu sustento? A minha geração, até a minha geração, não teve nada disso não, largavam a gente lá. E a gente ia fazer a obra de Deus e ninguém passou fome, ninguém passou necessidade, ninguém passou dificuldade. As igrejas estão e está sobrando prédio, a gente está até gordo. Está sobrando. Então é um ministério de restauração, queridos. Foi uma visão que o Senhor deu. E o pastor Rui, lá em 2012, liberou a palavra sem saber de nada. Pastor, Deus vai fluir nessa igreja através de jovens. E hoje esse ministério, hoje nós temos uma base em São Paulo, começando a nascer, crescendo, e entendemos uma direção de Deus, temos viajado a muitos lugares, levando aquilo que o Senhor tem feito. Eu não saio para outra coisa, não sou. Às vezes o pessoal liga e diz, pastor, vem ministrar aqui, vai ter um congresso de circo, de oração. Eu digo, irmão, não é isso que eu faço, não é isso que eu fazer. O que você precisa? O que a gente pode edificar na tua vida, pelo intermédio do ministério da palavra? E quando nós temos uma visão, quando você consegue enxergar com clareza aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que precisa ser o alvo do teu coração, não pense que num primeiro momento as coisas vão ficar fáceis. Durante muito tempo você vai ter que sustentar as suas convicções. Porque mais vezes são ministros chorando porque ninguém os sustenta. Você tem que sustentar as suas convicções até que elas te sustentem. Você vai ter que continuar fazendo, você vai ter que continuar no alvo. Nós parecemos, o pastor Paulo falou de alvo ontem, que eu estava lembrando do Charlie Brown. Não, o Mário não me lembra, né? Charlie Brown, ele tinha uma característica interessante, ele nunca errava o alvo. Quem lembra sabe, ele nunca errava o alvo. Por quê? Primeiro ele atirava a flecha, depois ele ia lá e desenhava o alvo. Nunca errava. Agora, ir em direção aos alvos estabelecidos por Deus, estar desalinhado à vontade de Deus, vai fazer com que as forças se consumam. Começa um processo terrível de doença da alma, de doença do espírito, reflete na família, reflete nas pessoas que cercam, reflete no interior do ministro. Por quê? Estou tentando fazer o que eu acho que eu devo fazer, antes de descobrir o que o Senhor me colocou para fazer. Nós não podemos aceitar, queridos, que nós não podemos curar a nossa terra antes do Senhor curar a nossa alma. Está aqui. O que acontece? Sarar a terra é por último. É o último estágio. É uma consequência natural. Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Agora a pergunta que eu quero deixar de maneira prática para você, nessa manhã, é como adquirir a visão. A pergunta mais importante de toda a minha caminhada cristã, não sei se para você é assim,
Mas eu comecei a ler a Bíblia e comecei a buscar a Deus. E a pergunta de cada texto que vinha ao meu coração: como eu quero? Se eu perguntar para você, quem aqui quer ter mais fé? Quer ter uma fé mais producente? Tem alguém que não quer? Faz assim. Só de levantar a mão já mostra que você tem fé. Quem quer ter mais fé? Então a pergunta não é se eu quero ter mais fé. Quem aqui quer ser mais crente, mais íntimo de Deus? Quem aqui quer andar no sobrenatural? Quem aqui quer ver milagres recorrentes na sua vida e ministério chovendo assim como chuva? Então a pergunta não é se eu quero, a pergunta é como? Você tem que ter fé. Eu não conheço ninguém que não quer ter mais fé. Você conversa até com um ateu e diz: olha, se eu pudesse crer, eu ia querer crer. É que eu não consigo crer. Mas se eu tivesse um jeito de eu crer, eu poderia crer. Todo mundo quer. Nós nos deparamos com essa pergunta e eu consegui: como? Paulo diz assim: não vos embriagueis de um vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Digo: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí ele me responde: como? O que eu preciso fazer é colocar em ação esse como. Aí ele diz no versículo 18: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, com cânticos e hinos espirituais, sempre dando graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí nós viramos as costas e continuamos a nossa vida, quando nós deveríamos fazer o que Ele disse, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se eu fizer o que Ele diz, Ele vai fazer o que Ele prometeu. Por que demora, pastor? É simples. Não demora porque Deus demora. Demora porque eu demoro para crer. Todo o processo de edificação espiritual, a demora não é de Deus, a demora é minha. Em 1 Pedro 1:3 diz assim: visto que pelo seu eterno poder já nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Tudo que eu preciso para a minha vida física e a minha vida espiritual, Pedro diz que Ele já nos deu. Agora o acesso está na resposta: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ou seja, quanto mais eu o conheço, mais eu fico disponível para acessar nas regiões espirituais aquilo que Ele já nos preparou para o cumprimento do chamado. Então existem vários processos de quebra, não é de maldição, não. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Está lá em Provérbios. Tirou a causa, a maldição acabou. Onde está a quebra da maldição? Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, até a terra que produzia espinhos, a coroa dele tomou sobre ele, tirou a maldição de mim. Aí o crente cheio de orgulho diz assim: eu como o pão do suor do meu rosto. Eu não como pão do suor do meu rosto. Quem comia pão do suor do rosto era Adão. Eu como pão de 127 salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil será vos levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, mas Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Eu como o pão do suor do meu rosto. Que, irmão, a maldição do suor do rosto já não está mais sobre você. Você trabalha por propósito e não mais para sobrevivência. Como é que eu sei disso, pastor? O que eu disse para você, você precisa conhecer isso aqui. Você precisa comer isso aqui, mastigar isso aqui, mergulhar isso aqui, pedir para o Espírito Santo imprimir isso aqui dentro de você. Dentro do processo de edificação espiritual. Não apenas como letra,
Não apenas como uma informação intelectual, mas como uma verdade absoluta. Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira, pois então eu velo pela minha palavra a cumprir. Assim como a vara de Arão brotou, deu gomos, deu fruto, mesmo não estando ligada na terra, assim também eu vou cumprir a palavra que eu coloco na tua boca. Diga para o irmão do lado assim, olha para ele, irmão, o pastor não está bravo, é paixão. Aleluia. Como entender a visão? Vamos lá, abre a Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Está entre Gênesis e Apocalipse. Quando a gente era tradicional, de demorar para achar, o irmão assim, não está na harpa. Aleluia. Achou? Aqueles rebeldes que questionam a liderança de Moisés, questionam a escolha de Deus. E resumindo, Deus manda trazer cada tribo, cada príncipe de tribo a sua vara, o seu bordão. E o de Arão, ele manda escrever o nome, cada um colocar a sua assinatura, a sua identidade. E na vara de Levi, manda colocar o nome de Arão. E Moisés pega aquelas varas, irmão, quando eu vejo isso, meu coração queima. Porque entender isso no coração faz economizar muito tempo e muita força. Moisés, ele não vai lá no pátio e planta aquelas 12 varas lá, bota algum estrume lá para elas ver qual que vai brotar. Ele não faz nada que é humano. Ele pega aquelas varas e ele coloca diante da tenda do testemunho, diante do lugar que representava a manifestação da presença de Deus. Ele deita elas no chão. Quem é que estava deitado aqui no chão ontem de noite aqui no apelo? Você, irmão. É assim que Moisés faz com as varas. Ele coloca elas diante do altar, deitadinhas ali, e vai embora. E elas passam aquela noite na presença de Deus. E a presença de Deus revela o chamado. A presença de Deus revela os frutos. A presença de Deus revela a autoridade. A presença de Deus revela a aliança com Arão e sua casa para exercerem o sacerdócio. Tudo que nós precisamos, irmãos, para entendermos o que Deus quer da gente, é estarmos na presença de Deus. Às vezes 1 noite, 2 noites, 1 dia, mas permanecermos na presença de Deus até que os frutos brotem aqui dentro. Porque quando eles estiverem aqui dentro, a manifestação exterior é automática, é recorrente. A unção vai providenciar todas as coisas para o cumprimento do teu propósito. Você não vai precisar botar lá no Facebook, irmãos, peço oração que o meu carro quebrou. Irmão, quem é que não sabe que você está pedindo para alguém ofertar o conserto do carro? Peço oração. Pastor Rui, a gente é inteligente um pouquinho. Irmão, ora por mim, irmão, olha, preciso ir para tal lugar, não tenho como chegar. Irmão, bota lá, pede uma carona, alguém pode me levar? E tem que viver disso, irmão. Eu não tenho nada para entregar para o pastor Rui, mas o pastor Rui está lá em casa, ele vai pedir uma pizza, então eu tenho que entregar uma boa revelação para ele. O nome disso é prevaricação. Se nós agimos assim como igreja, com o reino de Deus, nós não estamos sendo diferente do que está acontecendo no governo.
Os dons não são para exibir e para providenciarem recursos para o nosso chamado. Os dons são para edificarem as pessoas. Quando as pessoas estão curadas, quando as pessoas estão restauradas, quando as pessoas entendem o seu propósito, irmão, é como Jesus mandando Pedro pescar. Senhor, nós temos que pagar o imposto. Vai lá e pega um peixe, e dentro do peixe está tudo que ele precisa para cumprir o seu compromisso. Oswald Smith dizia isso: busque os peixes, não se preocupe com as moedas vêm dentro deles. Tem. Irmãos, tem uma coisa que as pessoas não... Nós temos visto isso muito forte. As pessoas não identificam investimento em ministério. Pode observar. Diz assim, você vai investir em um missionário. Alguém que vai gastar a sua vida pregando evangelho. Você não vai contar para ninguém sobre isso. Você não vai botar foto no Facebook. Você não vai bater foto com o missionário. Eu vi um absurdo esses dias, um vereador lá no Nordeste, ele conseguiu um caixão para uma criança da família que tinha morrido. E ele bota a família reunida e bate foto com o caixão. Bati foto com o caixão, olha que coisa boa que eu estou fazendo. Bom, isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Isso não é evangelho. É a igreja que tem que levar. É a igreja que tem que levar. É a igreja que tem que suprir. É a igreja que tem que fazer. Mas não é, irmão, isso que vai dar o respaldo para a salvação dessas pessoas. Isso apenas traz coerência. Tiago deixa claro, que adianta vocês darem a palavra se não derem o pão. Mas também não adianta dar o pão se não der o pão vivo que desceu do céu. É um equilíbrio dos dois. Pode ver, quantos pastores de igreja local tem aqui? Que se preside em igreja local, por favor. Bota lá assim, vão mandar uma oferta para um missionário. Vem uma oferta. Bota assim, precisamos pagar a luz de alguém da igreja. Estou errado? Hã? Tem alguém que está sem gás. Vem 10 botijões de gás. Então nós enfrentamos esse desafio de manter jovens. Nós gastamos mais de 10 mil reais por mês com jovens. O pessoal hoje vai lá ver o prédio próprio, ver a escola própria, tudo que Deus deu para eles. Pastor, que bom, vocês não pagam um aluguel da igreja. Digo, meu irmão, só de luz, hoje com a igreja, nós gastamos mais do que gastávamos de aluguel. Que coisa boa você... Não, isso aí. O que nós temos que parar é de gastar com prédios e gastar com gente. Ou 3 amém, glória a Deus. Ganhei de ti, pastor Paulo, tu não conseguiu nenhum, amém. À noite o Mário vai conseguir 5, se tu falar isso, tu vai 10 amém, irmão. Aleluia. Nós gastamos com gente. E sabe o que é interessante, irmão? Nós gastamos tudo com gente e não falta prédio. Não falta prédio, irmão. Deus manda prédio. Deus dá prédio para a gente. Você está entendendo, irmão? Por quê? Que tipo de visão que eu estou seguindo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Abre aí Abacuque, capítulo 2, já está aberto, né? Olha o segredo de Deus que tem dentro desses poucos versículos. Abacuque diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei, no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse:
escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Irmão, me dá alguns minutos da tua atenção. Abacuque é um homem inconformado com o seu tempo, assim como Moisés estava, assim como Jeremias estavam, assim como quase todos os profetas estavam. As coisas estavam muito difíceis para eles. As coisas nos seus tempos estavam muito difíceis. O juízo estava corrompido. Está acontecendo isso nos nossos dias? Não. A divisão do governo era injusta. Está acontecendo isso nos nossos dias? O pobre era oprimido, cada vez menos tinha, o rico tinha cada vez mais. Está diferente de hoje? Não. Abacuque, ele tem a ousadia de questionar Deus. Diga assim, Deus, diga comigo, Deus é misericordioso. Às vezes ele aguenta essas coisas da gente. Mas nós temos que aguentar a resposta dele. Senhor, tu não está vendo? Foi o Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor que tirou o teu povo do Egito. O Senhor, eu estou contando a história para você aqui, né? Na versão cataúcha. Mas, Senhor, né? Se fosse, as coisas estão caindo ao meu redor. Tudo está corrompido. Tudo está destruído. Isso estava contaminando o louvor dele. Isso estava contaminando a adoração dele. Eu quero te ouvir, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Aí o Senhor fala. O que o Senhor diz para ele? Ô, Abacuque, eu vou te dar uma resposta de acordo com o lugar espiritual que você está. É como se o Senhor dissesse assim para ele. Se você estudar o livro depois, você vai entender. Você está olhando por uma perspectiva terrena. Eu vou te dar uma resposta terrena. A resposta vai ficar pior. Vocês acham os babilônicos ruins? Eu vou mandar um povo pior do que eles. Eis que eu suscito os caldeus. Os caldeus, não, eles não são cruéis. Eles pegam uma criança aqui e pegam outra criança aqui, para dizer por que eles vão dominar o negócio. Eles batem com a cabeça uma da outra assim e estouram. Vai ficar pior. Queres uma resposta de acordo com o lugar que você está? Deus tem uma resposta. Vai ficar pior. Quer uma resposta do que está acontecendo hoje na terra? Quer? Vai ficar pior. Não vai melhorar. Estou te dando uma perspectiva terrena. Vai melhorar? Nós não somos testemunho de Jeová. Você está distribuindo folhetinho com a família ideal e a terra ideal aqui? Tá? Então a perspectiva terrena é que vai piorar. Jesus tirou Israel do governo romano? Tirou? Não. Fez alguma ação política? Foi preso político. Fez alguma ação política? Não. Foi crucificado pelos romanos? Foi. O reino de Deus foi estabelecido? Foi. Porque disse bem claro, o meu reino não é deste mundo. Você está vivendo nesse mundo, mas o governo nosso não é desse mundo. Diga assim, o que é o reino, pastor? Talvez você não goste muito. Porque nós temos uma visão da igreja, como se a igreja também fosse uma democracia, pastor Rui. A igreja não é uma democracia. Nunca congregue numa igreja que democracia. Já começa com Nemo. Democracia, não dá. Hã? Demo. Brincadeira, parte. Espera aí.
Democracia não é bom, pastor? Claro que não. Quem disse que o povo sabe o que é bom para si? Sabe não? Se o povo soubesse, não votava errado. Não é assim? A primeira democracia em Israel, o que acabou? O que aconteceu? Quem foi o rei? Saul, um rei segundo o coração do povo. Esse rei, ele termina numa santa ceia macabra. A ceia final de governo dele é na casa de uma cartomante, de uma necromante, de uma vidente de demônios, comendo pão asmo e um bezerro morto. Porque ele queria ouvir Deus, mas Deus não falava com ele, porque ele não podia obedecer a Deus. O reino de Deus é o sistema de governo da igreja. O reino de Deus é o sistema de governo da igreja. A igreja é um corpo de súditos que tem um rei que está estabelecida sobre um reino. O reino não é outra igreja que está começando, irmão. O reino não é um outro ministério que está nascendo à parte. O reino não é um outro movimento que está começando à parte. O reino de Deus sempre foi o governo da igreja pelo Espírito. Então o reino de Deus nunca vai ter uma visão para a igreja a partir de uma perspectiva terrena. Ele vai trazer para a igreja a partir de uma perspectiva espiritual. Eu não posso levar uma perspectiva terrena para a igreja, porque Deus vai dizer para mim assim, vai ficar pior. Aí o que Abacuque faz? Começa o capítulo 2. Você tem que olhar com muito carinho para isso, porque é um texto difícil de entender. Mas olha só, ele diz assim, ó, sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Presta atenção de novo. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. O que Abacuque está dizendo aqui? Tudo vai ser resolvido antes dentro de mim. Toda a minha queixa, todo o meu anseio, todas as minhas necessidades, todo o impulso do meu chamado precisa ser resolvido dentro de mim. Medita um pouquinho aí, enquanto eu peço para o irmão tocar mais devagar um pouquinho. Tudo dentro dele, me dê sua atenção, porque é difícil. Ele já tinha falado, Deus já tinha respondido, mas agora ele muda de local. Ele sai de fora e vai para o interior. Porque eu sei, porque se ele fosse para os muros da cidade, e ele fosse para a torre da cidade, a vigilância teria que ser para fora. Não é assim? O atalaia ficava lá, a trombeteiro aqui do lado, e o inimigo ia se aproximando lá fora, o problema ia chegando lá fora, então o trombeteiro virava para dentro e dava o toque para dentro. Guerra, inimigo, embaixador chegando, visita oficial chegando, o toque seria conforme a situação que estivesse acontecendo lá fora. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 14, se a trombeta der sonido incerto, ou seja, se o toque não traduzir corretamente o que se está vendo, quem vai se preparar para a batalha? Aí o que acontece? Eu não enxergo lá fora o que está acontecendo, toco errado para dentro, é guerra, eu digo descansar. Eu dou um toque de descansar quando era ordem, era guerrear. Eu dou ordem de guerrear quando o momento era de descansar. E o meu povo fica perdido.
Quem está me entendendo? Ele diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei. Não era um lugar onde ele estava olhando para fora, era um lugar onde ele estava olhando para dentro. Aleluia. Diga assim: a visão nasce aqui dentro. Vou me colocar lá e vou vigiar, vou esperar para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Ele já tinha falado, Deus já tinha respondido, e ele quer outra resposta. Agora uma resposta do interior. Agora começa um alinhamento espiritual fantástico. E o Senhor fala com ele: Abacuque, escreve a visão sobre tábuas bem grandes, para que possa ler o que passa correndo. Agora que você entendeu que o negócio está acontecendo aqui dentro, versículo 1, o profeta está falando de um lugar no seu espírito. Diga comigo: espírito. De uma revelação do Espírito Santo gerada no seu espírito, no seu homem interior. Aí Deus diz assim, Abacuque, para essa visão poder surtir efeito, escreve sobre tábuas bem grandes, para que possa ler o que passa correndo. Eu vou usar um exemplo para você. Pastor Paulo citou aqui ontem Marta, Maria e Lázaro. O ambiente profético dessa casa era a mesma coisa. Marta, Maria e Lázaro sou eu. Marta, Maria e Lázaro é você. Como é que era a situação? Maria sentada aos pés do Senhor, querendo mais intimidade, querendo aprender mais dele. Marta, correndo: Senhor, a minha irmã não quer sair daí. A gente tem que fazer. E o Lázaro só sai para morrer. São 3 dimensões do próprio ser humano. Maria é o espírito, Marta é a alma e Lázaro é o corpo. Então, quando o Abacuque entra no seu lugar secreto, vai para o seu interior com Deus, Deus diz, é como se Deus dissesse assim: Abacuque, a tua alma vai querer sair fazendo de qualquer jeito, a tua alma vai querer sair correndo e agir de qualquer maneira. Escreve bem grande, para que a tua alma leia quando ela passar depressa. Vocês estão me entendendo? Escreve bem grande para que Marta possa ler que tudo isso é importante, mas o lugar onde a visão é gerada é aos pés dele, é deitado diante da arca, é no lugar secreto da sua presença. Você pode fazer mais em 5 anos, depois de ter estado na presença dele, do que em 50 anos, fazendo do seu jeito. Escreve a visão sobre tábuas bem grandes, para que possa ler o que passa depressa. Por que da transição da lei para o tempo do Espírito? No próprio Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34, diz assim: farei um novo pacto com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis, as imprimirei no seu não vai ser mais em tábuas de pedra. Colocarei as minhas leis no seu coração e as imprimirei no seu entendimento.
Colocarei as minhas leis no seu coração e as imprimirei no seu entendimento. Ninguém vai precisar mais dizer ao seu irmão: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Deus quer, queridos, sob o governo do Espírito, imprimir a sua lei, a sua vontade no seu coração. Por isso, quando Moisés está frustrado com o povo, por ter feito um bezerro de ouro, por um pouquinho de intimidade, ele sai para estar com Deus. Quando ele volta, o povo está na idolatria. Ele diz: Senhor, eu não aguento mais. Mostre-me os teus caminhos, para que eu te agrade. Mostre-me os teus caminhos, para que eu te agrade. Ou seja, como eu posso agradar alguém que eu não conheço? Como eu posso servir você na minha casa, se eu não sei nada sobre você? Como eu posso levar você a um restaurante para comer camarão, se você não... Todo mundo gosta de camarão. Mas alguns têm alergia. Não é assim? Não é assim? Tinha um irmão que ligava para mim só para orar pela alergia dele do camarão, pastor. Ora por mim, pastor, estou com alergia. Está bom, querido, lembra de mim quando você for comer o camarão, quem sabe não dá mais alergia. Ô, irmão, tem misericórdia. Mas quantos estão me entendendo? A visão, o entendimento é gerado no interior. Aqui dentro. E isso é gerado na presença de Deus. Então, o que for que Deus te chamou para fazer. Olha só, olha o que diz, eu quero falar a Bíblia para você. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo, não é meio, não é um pouco. Por quê? Porque eu não vou fazer mais nada que esteja desalinhado à vontade de Deus. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que vocês pedirem será. Quanto mais de palavra você quer para crer, irmão? Enquanto você não crê, eu não vou parar de pregar. Diz glória a Deus aí para ele. Dá uma aleluia para ele aí. Aleluia, eu preciso confiar na sua palavra. Eu preciso mergulhar na sua palavra. Eu preciso amar a sua palavra. Eu preciso estar com ela. Eu preciso meditar de dia, de noite. Eu não posso fazer nada que Deus não tenha falado. Eu não posso fazer nada que Deus não tenha dirigido ao meu interior. Mas para isso é preciso aprendermos a esperar no Senhor. E olha como é que Deus fala, para encerrar, queridos, eu vou concluir. A gente sempre diz isso para dar assim, né? Depois tem a parte que a gente coloca o povo de pé para dar mais um. Versículo 3 do capítulo 2 de Abacuque. Tem um ping-pong entre Deus e o profeta aqui. Pois a visão, é ainda para o tempo determinado. Deus, diga assim, Deus. E se apressa para o fim. Homem, diga comigo, homem. Ainda que se demore. Homem, espera-o. Homem, porque certamente virá. Homem ou Deus? Não tardará. Homem ou Deus? Então agora que você aprendeu, vamos lá, um coral. Pois a visão é ainda para o tempo determinado. Não, a resposta. Deus. E se apressa para o fim? Homem. Quem tem pressa? Muito bem. Ainda que se demore.
homem. Espera-o, homem, porque certamente virá. Não tardará. Agora está quase ficando bom. A visão é ainda para o tempo determinado. Vamos lá. A visão é ainda para o tempo determinado. Deus se apressa para o fim. Homem, ainda que se demore. Homem, espera-o. Homem, porque certamente virá. Deus não tardará. Você vê como as coisas concernentes a Deus são firmes, constantes, não tem variáveis. A visão é para um tempo determinado. Ela tem um prazo. Esse fruto tem um prazo. Vai nascer. Quando nós plantamos, as pessoas que trabalham com isso sabem muito bem. Um alface quanto tempo leva, uma batata quanto tempo leva, a abóbora quanto tempo leva, o arroz quanto tempo leva, o feijão quanto tempo leva. Não é assim? Porque a semente tem o seu tempo determinado. Você não vê um agricultor plantar um milho? Quanto tempo leva para crescer um milho? Eu não sei. 90 dias. Aí ele está assim, tem 30 dias. Meu Deus, esse milho não nasce. Meu Deus, esse milho não cresce. Olha aqui, eu já estou aqui há 30 dias, esse milho não brota. Esse milho não... Por quê? Porque ele sabe que a visão tem um tempo determinado. A semente tem um tempo determinado. Quem tem que acalmar? Eu. Então, quando eu conheço a Deus, Deus é assim, irmão. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Por isso, a primeira vez que a palavra aparece, a palavra fé na Bíblia, está falando de quê? De firmeza, estabilidade e invariabilidade. Constância. Jesus traduz isso muito simples. Ele diz assim, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu sou o mesmo eternamente. Você pode depositar a sua confiança em mim. Não tem variação, o homem não, o homem é bipolar, outro dia ele está aqui, está lá no céu, outro dia ele está aqui embaixo, outro dia ele está fluindo bem, outro dia ele está mal, um dia ele é crente, um dia ele não é, um dia ele está cheio de fé, outro dia ele está enfesado, e assim vai. Não é assim? Por isso nós temos que seguir Jesus, ele não tem variáveis, a sua atuação é constante, eu posso me firmar nele, eu posso me estabilizar. Por isso Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sei ter muito, sei ter pouco, sei padecer necessidade, mas também sei ter abundância. Ou seja, Jesus está no meu muito e Jesus está no meu pouco. Aonde quer que eu me encontre, ele é a fonte da minha estabilidade. Aleluia. A visão é para um tempo determinado. Fique de pé, agora vem a parte de ficar de pé. E se o louvor puder me ajudar. A visão é para tempo determinado e ela se apressa para o fim. Ou seja, ainda que demore, se a sua alma ficar ansiosa, olha para mim, não distrai. Se a sua alma ficar ansiosa, espere, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. E ele usa essa palavra, mas o justo, o ímpio, o soberbo, a sua alma não é reta nele, ou seja, ele sempre erra o alvo. Porque a sua visão, queridos, é torta. A sua mira, como o pastor Paulo falou de que é torta. O cano da sua arma é igual ao do cano do busca-pé. Atira para um lado, mira para um lado, mas atira para o outro. Mas aquele que vive, o justo, aquele que crê. O justo aqui não é quem é bom. O justo é aquele que crê na provisão de justiça de Deus. O justo, pela sua fé, viverá. Quando já creram em Jesus Cristo aqui? Quando já entregaram a sua vida a Jesus Cristo aqui? Aleluia. Então, queridos, é pela sua fé que você vive. É a tua fé que vai trazer a estabilidade. É a tua fé que vai gerar intimidade com Deus. É a tua fé que vai fazer com que você consiga. Os antigos cantavam a música assim, porque te abates, ó minha alma, em Deus espera, com fé e calma. É a alma.
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, é cedo, Jesus virá. Aleluia! Isaías traz um cálculo interessante sobre isso. No capítulo 40 ele diz assim: os jovens cansam e caminham e fatigam e se desesperam e param de andar. Os velhos também cansam na caminhada e tentam fazer, estão sempre cansados. Mas o que espera no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu preciso mudar a perspectiva de onde eu estou olhando as situações. A águia não sobe ao céu pela sua força. A águia sobe ao céu pela oposição. Assim como os aviões, ela vai ter que produzir um vento contrário. A diferença é que ao invés de ela empinar os olhos e o bico para baixo, ela olha para cima. Ela não tem uma perspectiva do pó, ela não tem uma perspectiva da terra, ela tem uma perspectiva do céu. Então qualquer coisa que aconteça com ela, vai empurrá-la para cima. Vai jogá-la para cima. A adoração, queridos, produz isso no nosso ser. Então no capítulo 3, quando Abacuque está encerrando a sua carta, a adoração de Abacuque mudou. Pode mudar a música e tocar um cântico de louvor, de adoração. Quando ele está encerrando o seu livro profético, a perspectiva de visão dele muda. A perspectiva de entendimento dele muda. Não é mais o Abacuque reclamão do capítulo 1. Não é mais o Abacuque questionando Deus do capítulo 1. Não é mais o Abacuque que não entende como as coisas estão acontecendo. Agora Abacuque tem uma visão do céu. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que não tenha gasolina no carro, ainda que o celeiro esteja vazio, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Ele diz assim: Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, eu não vou olhar mais pelo plano da terra. A luta entre a águia e a serpente não acontece no ambiente da serpente. A luta entre a águia e a serpente acontece no ambiente da águia. Tudo que ela precisa fazer é subir com a serpente agarrada. E lá de cima ela solta, porque serpente não pode ficar no céu. O negócio de serpente é cair. Levanta tuas mãos aos céus. Comece a adorá-lo. Pode sem medo, irmão. Sem medo, pode adorar. No derramar. Adore-o.